Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite para, junto com os irmãos, louvarmos, bendizermos e adorarmos ao nosso Deus. Avisos antes do culto, a priori, os mesmos, né? Continuamos com as atividades apenas online, nos reunindo através da mídia social. Então fica aí o convite para os irmãos de toda a igreja. Toda quinta-feira, você que quer nos acompanhar, acesse aí o Facebook da nossa igreja, www.facebook.com/ipbfazenda, e acesse lá o link para acessar, para ter acesso ao culto no lar online, toda quinta-feira às 20 horas. Também estamos com a nossa atividade de terça-feira. As nossas irmãs da SAF estão orando através também das mídias online. Se você quiser maiores detalhes, pode entrar em contato com o pastor, pode entrar em contato também com a irmã Marta. Nós temos também a nossa escola dominical online, o presbítero Daniel já está fazendo com os jovens. Nós estamos viabilizando aos poucos quais são as turmas que poderão trabalhar, tanto o culto quanto a escola dominical através do Meet, através do Zoom, né, os programas, os apps, né, que a gente pode utilizar para isso. Também estou disponibilizando a escola bíblica dominical todo domingo pela manhã. E veremos se houver a possibilidade de fazer com mais classes, além dos jovens, através de Zoom, através do Meet. A gente vai verificando aos poucos a viabilidade dos irmãos terem acesso a esse conteúdo e vamos ajustando, né? Até segunda ordem permanecemos com as atividades online, né? Esperamos que esse seja o último mês assim, e a partir de setembro já possamos retornar. Essa é a nossa oração, tem sido a nossa oração desde o princípio. Então que nós possamos continuar orando e pedindo a Deus. Em princípio, continuamos da mesma maneira, né? Irmãos, sem mais avisos, nós vamos iniciar nosso culto. Te convido então a orar, pedir a direção, a instrução e a iluminação do Espírito Santo de Deus para que possamos cultuá-lo. Eu aqui e você aí no seu lar, juntamente com a sua família. Oremos. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, nos conduz no verdadeiro culto, na verdadeira adoração. Toma, ó Deus, as nossas vidas e com teu Santo Espírito, faça presente no nosso meio. Aqui comigo, nos lares dos irmãos, nos conduz ao verdadeiro culto, à verdadeira adoração. Que toda a tua palavra venha encontrar guarida no nosso coração. Que nós possamos louvar-te, bendizer-te, adorar. Meditar na tua palavra, ó Deus, adorar através da tua palavra, cantar hinos de louvor ao teu nome. Essa é a nossa oração, nosso pedido, nosso clamor, em nome e por amor de Cristo Jesus, o teu Filho e seu nosso, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, Salmo de número 34. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 34. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. A palavra de Deus assim se expressa: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite. Louvar, bendizer, adorar o nosso Deus, exaltar o nome do nosso Deus. Então aí no nosso culto, eu quero te convidar, você no seu culto no lar e eu aqui, nós cantarmos juntos, a uma só voz, o hino de número 47 do Inário Novo Cântico. Cantemos o hino 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho
que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amada igreja, nós ainda com o livro dos Salmos abertos, quero convidar a voltar umas páginas e lermos juntos o Salmo 32. Salmo 32, do verso 1 ao verso 5, a palavra do nosso Deus assim diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Amados irmãos, em nome de Jesus, quero te pedir que nós possamos, juntos, neste momento de confissão, orarmos. Eu vou fazer a minha oração aqui, os irmãos fazem a vossa oração aí no vosso lar. Oração de contrição, oração de confissão de pecados. Oremos. Pai, em nome de Cristo Jesus, nos achegamos ao Senhor e confessamos, ó Pai, que somos pecadores, errôneos. Pai, que mesmo tendo sido salvos na cruz do Calvário, a raiz do velho homem se faz ainda presente em nós e por vezes tenta aflorar. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha por nós também continuar nossas vidas, para nos auxiliar com teu Santo Espírito a vencer, a resistir ao pecado. Ó Pai, e confessamos todos os pecados que temos cometidos. Sim, Pai, com o corar de vergonha nos achegamos ao Senhor e te pedimos, aceita a nossa petição, a nossa oração, o nosso clamor. Confessamos os nossos pecados, confessamos, ó Deus, os nossos erros, confessamos as nossas culpas, aquilo que fizemos e até mesmo aquilo que nos omitimos de fazer, ó Deus, que transgrediu a tua lei, os teus mandamentos, ó Deus, que desagradou o teu coração, que desagradou o teu Santo Espírito que habita em nós. Pai, em nome de Jesus, aceita a nossa oração, o nosso pedido, o nosso clamor de perdão. Perdoa-nos, lava-nos e purifica-nos no sangue bendito do teu Filho amado e nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Cantemos, amor, o hino de número 270, que expressa o amor de Deus por nós, que mostra que Cristo Jesus morreu por nós. E o texto, a letra diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Hino 270 do Inário Novo Cântico. Posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador.
por mim, sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora tá vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Amada Igreja do Senhor Jesus, estamos ainda com o livro dos Salmos aberto, no Salmo 34. Faremos agora a leitura do verso 4, que nós já lemos, mas apenas relembrando. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Momento de nos achegarmos diante de Deus para clamar ao nosso Pai pelo auxílio do alto. Nós sabemos que Deus tem ouvido as nossas orações, mas cada dia mais nós somos chamados à presença de Deus para apresentar diante dele aquilo que às vezes torna o nosso coração um pesar no nosso coração, aquilo que traz ao nosso coração angústia, dor. Também as nossas necessidades físicas, temporais, emocionais, racionais, psíquicas. E por que não as necessidades financeiras, as necessidades de relacionamento, as necessidades de ordem relacional. Tudo aquilo que faz com que o nosso coração se sinta angustiado, merece que nós coloquemos tudo isso diante do Senhor, porque o Senhor Jesus nos ensinou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tudo aquilo que nos torna cansados, que nos torna sobrecarregados, merece que nós coloquemos diante do Senhor. Lembrando ainda que neste mesmo Salmo, o verso 30, do capítulo 34, no verso 19, ele diz para nós: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu quero te convidar então nesta noite a intercedermos pela vida da irmã Leondina, da Gesa, da Delíria. A irmã Leondina, que avançada idade, foi positivada para o Covid-19. E as notícias são que ela está reagindo bem, mas a Gesa também demonstrou aí sintomas. Peço orações contínuas pela Sônia, a minha cunhada. Também peço orações pelo Davi. Nessa noite, de sábado para o domingo, não dormimos nada em casa, passamos a noite literalmente em claro. Ele passou muito mal durante a noite, com indisposição, com bastante vômito, diarreia, e agora está se recuperando, tomando soro fisiológico, mas inspira aí alguns cuidados, né? Também lembrar dos irmãos orarem juntamente comigo nessa noite e durante toda a semana pelos profissionais da saúde, lembrando daqueles que fazem parte aqui do nosso rol, a irmã Rose, também lembrar do irmão Wagner, a irmã Andréia, lembrar também da Lia, que nasceu nessa semana. Lia, seja bem-vinda, amorzinho, que Deus te abençoe, que você cresça em graça, em sabedoria, em estatura diante do Senhor. Que Deus o abençoe também aos pais, o irmão Lucas, a irmã Letícia, que a recuperação da irmã Letícia seja muito breve, né? Que nós também possamos nos encontrar o mais breve possível. Lembrar também dos que trabalham com comércio, com transporte, que estão envolvidos aí com muita gente. Lembrar de interceder pelo nosso sínodo, nosso presbitério, a nossa igreja, o conselho, a junta diaconal, a escola bíblica, seus professores e alunos, também os departamentos, a SAF, a UPH. São muitos mesmo
os motivos. E cada dia chega mais motivo para que nós estejamos orando. Eu quero te convidar a que os irmãos possam, a que nós todos possamos orar juntos nessa noite. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos ao Senhor agora para interceder, ó Pai. Pedir por todos esses motivos de oração, ó Deus. Tudo isso que já foi colocado diante do Senhor e foi mencionado. Também por esses motivos de oração, Deus, que o Senhor está ouvindo nesta hora, aqueles que nos acompanham na internet, aqueles que são os nossos irmãos que estão cultuando no lar. Pai, ouve o pedido, o clamor, a oração, ó Deus. E atende conforme lhe apraz, que seja feito tudo para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Se os nossos pedidos estiverem consoantes com a tua boa, perfeita e agradável vontade, o Senhor seja gracioso em nos atender, ó Pai. Não estando, Pai, que nós possamos encontrar também na direção do teu Santo Espírito a maneira correta de orar, de pedir, de clamar, de interceder ao Senhor, ó Pai. Cuida das nossas famílias, cuida dos nossos idosos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Ó Deus, cuida dos casais. Pai, cuida daqueles que estão enfermos, dos idosos, a irmã Leondina, a irmã Conceição, a irmã Elídia, a irmã Edemar, o presbítero Ezequiel, o presbítero Onésimo, a irmã Iraci, a irmã Luzia, Pai, e todos os idosos, de maneira especial pedimos, ó Pai. Cuida também das crianças, ó Pai, nesse momento que estamos vivendo. Pai, conforme for a tua vontade, ó Deus, esteja o Senhor abreviando esse tempo, ó Pai, extirpando essa doença do nosso meio, Pai, tornando, ó Deus, a possibilidade de nós nos reunirmos novamente com o teu povo, para juntos te adorarmos, te bendizermos, te glorificarmos, ó Pai. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai, por todos esses motivos de oração, ó Deus, por tudo aquilo que já foi mencionado, por cada irmão, cada irmã também que intercede nesse momento e coloca diante do Senhor, diante do teu altar, o seu pedido pessoal de oração, Pai. Assim nós oramos, assim nós confiamos ao Senhor os nossos pedidos. Lembramos também de pedir pela recuperação da Gabi, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque mais um ano de vida ela completará neste mês, nessa semana, Pai. E também te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado sobre a vida dela, porque ela tem sido guerreira e porque tua mão poderosa tem sido para com ela, ó Pai. Obrigado pela cirurgia que ela fez e correu tudo bem. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha acompanhá-la também nessa recuperação, que tudo venha para a honra e glória do teu santíssimo nome, ó Pai. Abençoa-nos. Assim nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus, teu Filho, Senhor nosso. Amém. Irmãos, motivo de muita alegria poder estar na presença do nosso Deus. Motivo de muita alegria poder também ter os nossos irmãos cultuando conosco. Então quero te convidar nesse instante agora a cantarmos juntos hinos de louvor e adoração ao nosso Deus com o nosso irmão presbítero Daniel e a sua família. Cantemos em adoração ao nosso Deus. Graças e paz, irmãos. É com grande alegria que mesmo em tantas dificuldades aí e tantas situações que vêm ocorrendo, a gente está em família e como igreja também louvando ao Senhor. Nós vamos estar cantando em meio aos muitos problemas, e nesse momento de cânticos, se você conhecer esse cântico, você possa estar cantando junto com a gente. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por esses muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso parar
as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei. Encerrando esse momento, que nós possamos descansar naquele que é soberano e faz o melhor para as nossas vidas. Por mais difícil que possa parecer neste momento de pandemia, Deus está no controle e que nós possamos estar descansando.
Rei, pois sei que és Deus. Ora para nós aí. Senhor, obrigada, Pai, porque sabemos que em Ti a gente pode descansar, sabemos que o Senhor está no controle de tudo e nos abençoando e cuidando de nós, ó Deus. Nossa alma sabe, ó Deus, que nós estamos seguras em Ti, Paizinho, sabendo que o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é Deus, não importa as circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus e vai continuar sendo, Senhor. Senhor, vai continuar controlando tudo, Deus, o Senhor está no controle, Deus. Não sabemos muitas coisas, o porquê, mas sabemos que o Senhor tem as respostas, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos cura, o Senhor nos orienta, Paizinho. Esteja abençoando o lar de cada família, Deus, cada família de nossa igreja, cada família que está nos escutando, Deus. Sim, Deus. Que elas possam abrir as portas para o Senhor estar fazendo morada nessas casas, ó Deus. Sim. Fazendo morada em nossos corações, Paizinho. E nos achegue mais até a Ti, ó Deus, porque nem assim, nem sozinhos a gente não consegue chegar a Ti, Senhor. É verdade, Senhor. Esteja cuidando de nós mesmos, ó Deus, nos orientando, ó Deus, e nos acolhendo nessa pandemia, Paizinho. Sim. Esteja fazendo com que voltemos ao Senhor, ó Deus. Sim, Deus. Voltemos ao primeiro amor, Paizinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Família amada, irmãos em Cristo Jesus, irmãs em Cristo Jesus, chegamos ao momento mais importante do nosso culto. Agora, até aqui nós falamos com Deus, agora Deus fala conosco através da sua palavra. Quero primeiramente orar ao Senhor, depois nós estaremos lendo o texto de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler Mateus, capítulo 6, do verso 25 até o verso 34. Oremos. Pai, mais uma vez a Tua palavra está diante de nós, e por si só ela é viva e eficaz. Ó Pai, mas ainda assim nós te pedimos que o Senhor venha de maneira especial falar com cada um de nós. Falar com a Tua igreja, com os Teus filhos, com as Tuas ovelhas, ovelhas do Teu pasto, ovelhas da Tua mão. Fala, ó Deus, aos nossos corações, que a Tua palavra encontre guarida aos nossos corações, ó Pai. Que a Tua palavra vá, ó Pai, e produza os frutos para a qual ela está sendo lançada. Frutos de transformação, frutos de revigor, frutos de paz, frutos, ó Deus, de bênçãos nas nossas vidas, frutos de exaltação e glorificação ao Teu nome, frutos de servidão ao Senhor, ó Deus, frutos de libertação dos males que afligem a nossa alma, Pai, frutos de libertação de tudo aquilo que vem trazer aflições para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos conduza na verdadeira adoração através da meditação da Tua palavra. Assim nós oramos, te bendizemos, te adoramos, em nome de Jesus, Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Mateus 6, nós vamos ler do verso 25 até o verso 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, esse texto, ele fala para nós das coisas essenciais para a nossa vida.
E o Senhor Jesus trata aqui o assunto de que não andemos ansiosos pelas coisas que nós costumeiramente andamos. Pensando como Ele mesmo diz, pensando no alimento cotidiano, pensando na vestimenta, pensando na bebida, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, com o que nos saciaremos, né? Mas de uma maneira muito específica, ele revela algo que talvez tenha até te passado desapercebido nesse contexto. Esse texto vem falar de algo que será comum para nós neste mês. Esse mês é o mês que nós chamamos o mês dos pais. Temos pais novos na nossa igreja, né? Irmão Ivo, com o seu Ian, em tenra idade. Irmão Rogério, com o seu Arthur, em tenra idade. E o mais recente pai da nossa igreja, né? O irmão Lucas, com a sua Lia, o irmão Waider com seu pequeno Isaac, e tantos outros, né, com os filhos talvez um pouquinho maiores, mas eu lembro desses que são menores. E o Senhor Jesus vem tratar aqui algo muito específico. No verso 26 ele fala: contudo vosso Pai Celeste os sustenta, né? No verso 32, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor está falando aqui sobre ansiedade, sobre aquilo que toma as nossas vidas, mas de maneira muito específica ele está falando sobre paternidade, que Deus é nosso Pai, né? E para aquele povo, para os judeus, chamar Deus de Pai era quase que algo inconcebível, né? Contudo, o Senhor Jesus vem e traz essa mudança no contexto de relacionamento, né? Quando o judeu chamava Deus de Pai, a palavra que se refere a Ele no Antigo Testamento, a Deus como Pai, é um Pai como Pai da nação, como gestor, como um Pai tribal, como um Deus soberano e quase inatingível ou inatingível. Mas Jesus traz algo muito particular para nós no Novo Testamento, que é chamar Deus de Pai no contexto de paizinho, papai no nosso português, né? Ele fala Abba, Pai. Abba é como as crianças judias se referiam ao papai, né? E Jesus o faz desta maneira. E nesses dois versículos que nós lemos de todo o contexto, ele chama Deus de Pai Celeste, Pai Celestial. E traz esse contexto de um Pai que cuida, de um Pai que sustém, de um Pai que está sempre presente. E é nesse contexto que eu quero trabalhar a questão da paternidade nos dias de hoje, né? A paternidade que aos olhos humanos tem sido tão buscado assim, o homem, a sociedade, as forças humanas têm buscado trazer um pai numa inversão de valores. Essa semana nós fomos tomados pela mídia por um contexto de um anúncio de uma marca famosa trazendo uma pessoa famosa num contexto de pai que vai totalmente contra aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, né? Eu até assisti um vídeo dessa pessoa se defendendo, dizendo assim: se eu não te represento como o pai, o chefe da família, o homem, o heterossexual, me desculpe, mas eu represento outras vertentes, né? Então nós vemos que o mundo tem tentado manipular o conceito de paternidade, tentando fazer com que nós cristãos absorvamos o que nos seja empurrado goela abaixo, que o conceito de paternidade, que o conceito de maternidade dos dias atuais é o que vale, e não o que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Nós sim, eu sempre disse e sempre vou repetir, nós devemos respeitar todo mundo, e respeitamos também as pessoas que têm um pensamento diferente de nós, mas não podemos aceitar que eles digam que a nossa regra de fé e de prática, que é a palavra do nosso Deus, ela está errada. Essa pessoa se defendia nas redes sociais dizendo assim: Deus lá do seu alto sublime trono deve estar olhando para os homens e dizendo onde foi que eu errei para que eles estejam pensando assim. Tentando mudar o pensamento de que em nome do amor, que nós devemos amar a todos, que nós devemos aceitar a todos, que nós devemos absorver um novo conceito,
que Deus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos, tentando mudar este conceito. Mas veja bem, nós não estamos falando aqui sobre o conceito de amor, de perdão, de aceitação, de aceitar ao pecador porque somos pecadores. Não é este o conceito que está em discussão aqui. Nós sabemos muito bem disso, que como cristãos devemos amar ao próximo como a nós mesmos, que somos pecadores tanto quanto, que todos somos iguais aos olhos de Deus porque somos todos pecadores. Sabemos do conceito de perdão, de perdoar, de amar incondicionalmente, e também sabemos que Jesus amou incondicionalmente, porque ele foi aos menosprezados de sua época, ele chegou à prostituta, ele chegou ao ladrão, ele chegou ao corrupto, ele chegou ao cego, ao leproso, ao aleijado, ele chegou ao religioso. Então nós sabemos que Jesus amou as pessoas incondicionalmente e ele nos ensina isso. Mas o que está sendo debatido na mídia nessa semana não é esse conceito de amor, mas um conceito de paternidade. E o que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é o conceito de paternidade segundo a palavra do nosso Deus. Qual é o pai bíblico que Deus instituiu? Qual é o modelo de pai que nós devemos buscar? Nós sabemos que muitas famílias também, buscando aí um conceito psicológico, muitas famílias não podem se apoiar no conceito de pai humano, porque o conceito de pai humano que elas tiveram é totalmente desvirtuado daquilo que as Sagradas Escrituras nos apresentam. É muito difícil nós chegarmos de repente para uma criança, uma jovem, uma adolescente, ou até mesmo uma adulta, né, uma moça que foi abusada por seu pai, que aquele que devia proteger não protegeu, aquele que devia cuidar não cuidou, antes fez o contrário. Também é difícil chegarmos para filhos e apresentar o conceito de Deus que é pai para aqueles filhos que viam seu pai massacrando a sua mãe, agindo com violência. Também é difícil apresentarmos a Deus como um pai a uma família que viu o pai entregue à bebida, às drogas, à jogatina, ao adultério. Mas nós sabemos que tudo isso está contra as Sagradas Escrituras. Então, quando nós vamos apresentar nosso Deus como Pai, não podemos baseá-lo em modelos humanos. Precisamos apresentar à sociedade, ao mundo e às pessoas o nosso conceito de Deus como Pai, que é o Deus das Sagradas Escrituras, não o Deus humano. Nosso Deus não é um Deus Pai humano capaz de errar, não é um Deus Pai humano capaz de cometer pecados, violência, adultério, mentira, engano. O nosso Deus Pai é o modelo para todos os pais de bem. Quando nós encontramos homens, pais e também mulheres, né? Porque muitas mulheres nos dias de hoje fazem o papel de pai, louvado seja Deus por essas mulheres que fazem o papel de pai, porque certamente o pai abdicou disso. Quando nós encontramos homens e mulheres que fazem papel de pai e que amam, que cuidam, que entregam a sua vida, que se dedicam, que ensinam a santa palavra de Deus, que colocam seus filhos no caminho, que ensinam a trabalhar, colher o próprio pão de cada dia, a ser dignos de respeito, a respeitar, a amar, a cuidar, que respeitam os seus superiores, respeitam o seu pastor, respeitam o presbítero da sua igreja, respeitam o diácono da sua igreja, respeitam os irmãos da sua igreja, respeitam os seus professores em sala de aula, respeitam os seus vizinhos, respeitam os seus tios, suas tias, seus avós. Quando nós encontramos pais e mães que são pais também no lar, esses podem ter certeza que são baseados no modelo de Deus celestial, deste Pai celestial que Jesus está falando. Esse é o modelo das Sagradas Escrituras que, segundo a bondade e beneplácito do nosso Deus, atinge alguns homens, algumas mulheres. Lembramos também de alguns pais que fazem também o papel de mãe. Pais que, por motivos que a vida condicionou, seja a perda da mãe, seja, de repente, a separação, seja qual for a situação, são obrigados a fazer o papel de pai e de mãe, de cuidar em toda a integralidade. Sabemos que são muito poucos, né? De repente pela enfermidade da mãe, mas esses também são dignos de honra
por cuidar, por amar, por se dedicar, por ensinar, por educar, né? Esse é o conceito de pai que o Senhor Jesus nos apresenta aqui. Ao contrário disso, né, nós temos visto o mundo tentando inverter a ordem da paternidade, esquecendo que Deus é um pai totalmente diferente do pai humano. Então, neste contexto é que eu quero, com os irmãos nesta noite, aprender o que nós devemos esperar de Deus como Pai Celestial. E por isso nós nos dedicamos a esse texto, né? O que nós podemos esperar de Deus como nosso Pai? Primeiro, o Senhor Jesus disse ali: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Apenas o verso 25 já fala tudo para nós. Depois ele vai detalhar isso, que Deus vai cuidar do nosso alimento, da nossa bebida, da nossa vestimenta. Deus Pai, o que nós esperamos? Deus como Pai. Esse Deus que sustenta, esse Deus que cuida, esse Deus que provê, esse Deus que guarda, esse Deus que protege, esse Deus que está presente conosco todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso Deus. Por aí afora tem sido pregado um outro Deus, um Deus que está a serviço do homem, um Deus que é empregado do homem para satisfazer as suas vontades, os seus luxos, os seus caprichos, um Deus que pode dar um melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. E nós não vemos o Senhor Jesus apresentando isso aqui, mas dizendo que tudo isso o Senhor nos dará. Ele nos dará o pão de cada dia, nos dará a roupa de todo dia, nos dará a bebida de cada dia. O Senhor Jesus está dizendo que Deus nos sustenta em todas as nossas necessidades, de uma maneira ou de outra. Ele sempre está presente, porque o Senhor Jesus é o nosso Deus, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo que caminha conosco. O Deus Pai, o nosso Deus Criador e Provedor. Jesus, o nosso Salvador, o Espírito Santo que nos orienta todos os dias, o Consolador que está conosco todos os dias. O Senhor Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, dizia: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós lemos no Salmo 34, agora há pouco, né, a palavra do nosso Deus dizendo: muitas são as tribulações dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Esse é o nosso Deus. É isso que nós devemos esperar do nosso Deus. Também a palavra de Deus nos diz que o justo jamais mendigará o pão, porque o Senhor sustenta os seus filhos, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor supre. É assim que nós encontramos também nas Sagradas Escrituras a palavra de Deus nos dizendo que não dorme o guarda de Israel, não dormita o nosso Deus. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, que guarda, que protege, que supre as nossas necessidades. Quando o Senhor fala sobre as aves dos céus, Ele está nos mostrando de maneira muito clara. Deus cuida até dos animais do campo, das aves que estão nos céus, os quais não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, mas o Senhor as alimenta, o Senhor as dá o sustento de cada dia. Quanto mais nós, que somos os seus filhos, chamados, escolhidos desde antes da fundação do mundo, para andarmos nos seus caminhos, para habitarmos com Ele na eternidade. Quando ele usa também dessa metáfora, dessa analogia com a erva, com as ervas do campo, as flores do campo, e fala sobre a beleza dos lírios do campo, né? E fala que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu como elas. Ele está dizendo: se Deus faz coisas maravilhosas para com essas ervas que hoje nascem, amanhã murcham e são lançadas ao fogo, quanto mais por vocês. E o desafio nosso de cada dia é lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, como eu sempre digo, porque a carta de Pedro nos lembra isso. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O texto aqui é muito claro em nos dizer: quem de nós pode acrescentar um côvado ao número dos seus dias, ao curso da sua vida? Nós não sabemos qual é o nosso dia, o dia de amanhã. E nesses tempos de pandemia nós temos visto e ouvido tantas pessoas
reclamando e até se contorcendo por conta disso. Tamanho medo de morrer, tamanho medo de deixar. Mas esse medo não deveria estar então presente na vida de todos nós, todos os dias da nossa vida? Eu te desafio a dizer que não. Porque nós que temos Cristo por nosso Senhor e Salvador, não devíamos temer a morte, porque a morte é o encontro com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. É o cumprir-se dos nossos dias aqui, os quais a palavra de Deus nos diz que são enfadonhos, são difíceis, são dificultosos para nós. Então, parece que agora a morte está muito latente, não só aos filhos de Deus, mas a toda a humanidade. E é um desafio para nós, como cristãos, mostrar para o mundo que isso não nos assola. Que a pandemia, que as dificuldades, que as tribulações, que as angústias não assolam a igreja, não assolam a igreja de Cristo Jesus. Porque a igreja está guardada e protegida por seu Pai Celestial. Alguns, nesse tempo, até questionaram o que será da igreja posterior à pandemia. Tanto tempo o povo afastado. Existiam nesse modo de pensar dois viés. Um de que retornando a igreja esteja cheia por todos aqueles que estão com saudades do templo, quando nós lemos os israelitas tendo saudade do templo. Ou a igreja estaria vazia porque aqueles que acostumaram a ficar longe do templo. Não sabemos como isso vai acontecer de fato. A esperança é de que a igreja esteja cheia. Mas uma certeza nós temos. Deus está conosco em todo o tempo. E não é essa pandemia que vai acabar com a igreja. As portas da igreja prevalecerão sempre sobre o inferno. Nós somos guardados, protegidos, supridos, libertos, amados, salvos e garantidos por Deus nessa salvação, porque Ele é o nosso Pai Celestial. O que esperar de Deus como Pai Celestial? Tudo isso. Não é esperar de Deus aquilo que a teologia da prosperidade apresenta. O melhor carro, a melhor roupa, o melhor emprego, o melhor casamento, uma fazenda, um sítio, uma casa na praia. Deus não está ao nosso serviço. Ele não é o nosso serviçal. Ele é o Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. E o que recebemos dele são bênçãos, quando ele abre a janela dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Em nenhum momento Jesus disse que nós estaríamos livres. Nós lemos das tribulações, nós lemos no Salmo 34. Muitas são as angústias, muitas são as tribulações dos justos, mas Deus de todas o livra. Deus tem sido conosco, tem guardado as nossas vidas, tem protegido as nossas vidas. Mas o que mais esperar desse Deus? Quero apoiar ainda a minha fala, ainda num outro contexto. O que esperar de Deus como Pai Celestial? Eu quero te convidar a ler ainda Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 4 em diante. A palavra de Deus diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como os filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em amor estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Irmãos, Hebreus deixa bem claro
Outra forma de encontrarmos, né, como devemos esperar Deus, é um pai que corrige os seus filhos. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, andes mais quando for por ele reprovado. Né? Deus é Deus de justiça, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de misericórdia, mas é Deus de santidade, Deus de justiça, e Ele assim age para com seus filhos. Como o texto diz, se os nossos pais corrigiam-nos em tempo oportuno, Ele também o faz. Então, se caminhamos por caminhos tortuosos, se desviamos do caminho do Pai, se somos a ovelha rebelde, a ovelha que tenta afastar-se do rebanho, Ele vai nos puxar com o cajado, Ele vai nos cutucar com a ponta afiada do cajado. Deus é o Deus que corrige, que ama, que guarda os seus filhos e quer todo o bem, ainda que para esse bem dos seus filhos seja necessário a correção. Deus corrigiu o Israel. No Antigo Testamento nós vemos isso muitas e muitas vezes. Deus permitiu que Israel fosse cativo. Deus permitiu que os seus filhos passassem pelo deserto. Mas Ele caminhou com eles no deserto. Então muitas vezes seremos levados ao deserto, mas Deus estará conosco caminhando neste deserto. Deus estará conosco caminhando ao nosso lado. Mas nem por isso Ele deixará de nos exortar. Nem por isso Ele deixará de nos corrigir. Ele estará conosco em toda a nossa tribulação, como eu disse, toda a nossa angústia, toda a nossa aflição. Muitas são as aflições do justo, mas de todos o Senhor os livra. Mas quando necessário, Ele nos corrige. Então, como já outrora foi ensinado em nossas escolas dominicais, né? Se estamos em erro, em pecado, estamos praticando injustiça, estamos praticando adultério, estamos praticando furto, roubo, não estamos livres de tudo isso porque somos filhos de Deus. Porque o pecado ele sempre estará ali para nos aflorar. Né? Estamos livres no contexto que Deus vai buscar sempre nos defender disso. Vai sempre querer apartar os seus filhos do adultério, vai querer sempre apartar os seus filhos do roubo, do furto, do engano, da mentira, de tudo aquilo que é pecado. Deus sempre vai buscar nos afastar disso. E se ainda assim formos teimosos e cairmos em quaisquer desses pecados, Deus irá nos corrigir, porque somos seus filhos. Agora, do contrário, se estamos fazendo qualquer uma dessas coisas e ainda não fomos corrigidos, é porque, como disse o texto, não somos seus filhos, somos seus bastardos. Não somos filhos legítimos do Pai, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E essa exortação, esse cuidado de Deus pode vir de várias maneiras. Pode vir, sim, da forma de exercer a justiça com a mão de pai que corrige seu filho com a vara da justiça, como pode vir também como aquele Deus que envia o seu Santo Espírito, que nos dá o alento, que abre a nossa mente, que abre o nosso coração, que nos converte a ponto de reconhecermos que estamos errados, que estamos caídos, que estamos vivendo momentos distantes dele, e o seu Santo Espírito nos convence do pecado, do juízo, da condenação, e nos traz de volta aos caminhos do Senhor. E arrependidos somos trazidos à presença dele para confessar os nossos pecados, para clamar por sua justiça, para clamar por sua misericórdia, por clamar por seu perdão. E aí recebemos esse perdão, porque ele nos diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade, de toda a nossa injustiça. Se somos filhos de Deus, seremos corrigidos, ou pela vara da justiça, ou pelo amor misericordioso, como o Pai faz quando erramos também. Né? Não podemos esperar de Deus única e exclusivamente a vara, mas também o aconchego, aquele Deus que corrige em tempo oportuno, trazendo para perto, sentando, conversando, aclareando as nossas ideias, os nossos corações e nos mostrando que estamos errados. Então, por que trazer desses dois contextos de como devemos esperar Deus como Pai? Para que nós possamos também, como homens, nos espelhar nele, como mulheres, como chefes de família, como sacerdotes do lar, nos espelhar tendo Deus como modelo, nem um outro homem humano, mas Deus como modelo de Pai. E exercitar sobre a nossa família, nosso lar, este modelo de Deus Pai. Deus que supre em todas as necessidades e Deus que corrige em todo momento que nos desviarmos do caminho. Olhando para esse contexto, nós somos chamados como pai e mãe. Então, pai, mãe, você que é chefe, que é sacerdote do lar,
você que é pai e mãe, você que é mãe e pai, olhe para as bênçãos que Deus nos dá nas suas Sagradas Escrituras, olhe para Ele como Deus Pai, modelo supremo de todo pai, e sigam os seus caminhos. Né? Pai, você é chamado a ser o sacerdote do lar, você é chamado a ser o provedor do seu lar. Não jogue sobre os lombos da sua esposa somente trazer o pão de cada dia para o seu lar. Você deve granjear o pão de cada dia. Você deve buscar trazer o alimento cotidiano para o seu lar. É claro que vivemos num contexto de divisão de tarefas, de divisão de sustento no lar. Não estou dizendo que o homem deve ser o único e exclusivamente provedor disso. Mas também não estou dizendo que o homem pode apoiar-se única e exclusivamente na mulher e esquecer que ele tem também esta atribuição de trazer o sustento para o seu lar. Sustento alimentício, sustento espiritual, sustento financeiro, sustento em amor, sustento em misericórdia, sustento em educação, sustento em provisão. Pai, não abdique, sacerdote do lar, não abdique daquilo que Deus colocou como seu ofício. Eduque seus filhos, não deixe para a mãe educar sozinha. Sustente seus filhos, não deixe para a mãe sustentar sozinha. Guarda, protege sobre a sua família. Abrace a sua esposa, os seus filhos com amor de pai. Tem pais que esqueceram de dar amor. Né? Nós temos aqueles que esqueceram de provisão, de que correm o risco de deixar tudo para a mãe, deixar para a mãe educar, deixar para a mãe corrigir, deixar para a mãe vestir, deixar para a mãe alimentar, deixar para a mãe dar a questão da saúde, deixar para a mãe dar a questão da educação espiritual. Esses estão abdicando da paternidade que Deus lhes constituiu. Mas nós temos o contrário também, aqueles que deram tudo isso, né? O sustento financeiro, o sustento alimentício, a educação secular, talvez até a educação no lar, mas esqueceram do essencial, do amor. Deus é Pai que sustenta, mas Deus é Pai que ama. O texto que nós acabamos de ler em Hebreus diz que Deus ama os seus filhos, né? E qual o pai que ama, que não corrige os seus filhos? É trabalho do pai, é trabalho de auxiliar e ser um modelo dentro do lar. Pai que ama, que cuida, que corrige, pai que sustém, pai que está presente, mas também pai que exerce amor, que exerce misericórdia, que exerce cuidado, pai que exerce toda a sua presença no lar de maneira exemplar. Que a palavra do nosso Deus nesta noite venha tocar aos nossos corações, corrigir as nossas vidas, corrigir as nossas falhas naquilo que nós estamos errando, naquilo que nós estamos deixando de fazer ou naquilo que estamos fazendo de maneira errada, exacerbada. Deus pode transformar as nossas vidas, transformar os nossos lares, né? Não sejamos nem um extremo nem outro. O pai que não marca presença em nada e nem mesmo o pai que quer exercer no lar a mão de ferro somente. O pai tem que ser o pai que ama, que cuida, que provê, que sustém, mas também o pai que dá amor, que dá carinho, que dá atenção, que está presente. Que Deus nos abençoe com a porção da sua palavra. Que Deus nos abençoe em sermos pais melhores, a exemplo do que Ele nos ensina em sua bendita palavra. Vamos encerrar esse momento orando e consagrando ao Senhor este nosso culto. Oremos. Pai Santo e Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, entregamos este culto ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, que aceite a nossa adoração, que chegue ao Senhor como aroma suave. Que todos, ó Deus, os atos desse culto sejam para a honra e glória do Teu bendito e santíssimo nome, Pai. Fica conosco nessa semana, nos guarda, nos protege, supre as nossas necessidades e livra-nos do mal. Assim nós oramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho e Senhor nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, cantemos o hino 148 do Inário Novo Cântico. Hino 148.
finda-se este dia que meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Amada igreja, estamos chegando ao fim de mais um culto. Quero desejar aos irmãos uma excelente semana com a graça e a misericórdia e a provisão do nosso Deus. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus o Pai, e as bênçãos consoladoras e fortificadoras do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos vós e com todo Israel do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Aí no teu lar, com a tua família, saudai-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Tenham todos uma boa semana e uma boa noite. Até mais.